Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Do verso 1 ao verso 15. Vamos fazer uma leitura alternada do texto. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 15, leitura alternada do texto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Pedindo-nos com muitos louros, a graça de participar dessa salvação. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não nos fale na forma de mandamento, mas para provar a inteligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também viveis convenientes. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que ele manda. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta da eles, de modo que a abundância deles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém. Ó Pai, nós carecemos de ouvir a Tua voz esta noite. Que o Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, fale conosco esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que não é nada confortável falar sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro não é nada palatável, principalmente nos nossos dias. Primeiro, porque o dinheiro costuma ser o nervinho da alma humana. Aquele lugar onde, se você tocar, dói. Se você tocar, incomoda. Se você tocar, a pessoa grita. Dinheiro costuma ser, na maioria das vezes, o nervinho na alma humana. Segundo, é difícil falar sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro não é nada palatável, porque o dinheiro tem sido, nos nossos dias, não servo, mas patrão. Dinheiro é uma bênção.
Tem gente que diz que o dinheiro é do diabo. Mas se você quer ver o diabo, fica sem dinheiro. Mas tem um detalhe. O dinheiro é uma bênção quando ele está a nosso serviço. Mas quando o dinheiro se torna o nosso patrão, é algo terrível, horrível. Terceiro, não é nada fácil, não é nada palatável falar de dinheiro nos nossos dias por causa dos escândalos envolvendo dinheiro, escândalos esses que multiplicam todos os dias. Os três poderes do nosso país estão corrompidos: o legislativo, o executivo e o judiciário. E não é diferente, infelizmente, no que diz respeito às igrejas, sejam elas evangélicas, sejam elas católicas. Algumas igrejas, nos últimos anos, viraram shopping. Os púlpitos de muitas igrejas se tornaram balcões de negócio. Alguns pastores se tornaram vendedores. O evangelho se tornou, em muitas igrejas, uma mercadoria, e muitos fiéis se tornaram clientes. É dentro deste contexto que eu queria falar sobre dinheiro esta noite. Eu queria falar sobre o privilégio, sobre a dádiva de poder contribuir. O texto que nós acabamos de ler, ele nos fala o tempo inteiro que contribuir é uma dádiva, é uma bênção, é um privilégio que Deus nos concede. O texto começa afirmando que contribuir é uma graça divina. Você encontra isso no verso 1, você encontra isso no verso 4, você encontra isso no verso 6 e no verso de número 7. No verso 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Verso 4: pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Verso 6: o que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Verso 7: como porém tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Observaram? 4 vezes aparece a expressão graça. Em todas as vezes dizendo a mesma coisa: contribuir, ofertar é uma bênção na vida do cristão. E é interessante aqui no texto que o apóstolo Paulo, ele está dando um testemunho das igrejas da Macedônia. 3 igrejas: Filipos, Tessalônica e Bereia. Paulo está dizendo que Deus concedeu a essas 3 igrejas, as igrejas da região da Macedônia. Deixa eu repetir: Filipos, Tessalônica e Bereia, a graça de poder contribuir com a igreja pobre, com os irmãos pobres da igreja de Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a graça de Deus não nos liberta apenas do pecado, mas a graça de Deus também nos liberta de nós mesmos, nos liberta da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa altivez, mas também da sovina. A graça de Deus não abre apenas
o nosso coração, a graça de Deus também tem o poder de abrir o nosso bolso. A graça de Deus tem esse poder. E Paulo dá esse testemunho aqui, que a graça de Deus abriu o coração dos irmãos de Filipos, de Tessalônica e de Bereia, assim como abrira o coração daqueles irmãos. Segunda coisa que o texto nos ensina, que contribuir, ofertar, é uma graça que tanto rico como pobre pode participar. Olha o verso 2 e 3, por gentileza. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Eu não sei se vocês observaram uma matemáticazinha aí. Grande aflição, pobreza profunda, mais graça de Deus é igual a alegria e generosidade no texto. A matemática do texto é extraordinária. Grande aflição, pobreza profunda, mas a graça de Deus resultou em alegria, em generosidade. Irmãos, contribuir é uma graça que tanto pobre como rico pode fazê-lo. Ninguém é pobre o suficiente que não possa colaborar. Ninguém. Primeiro texto diz aqui que eles fizeram da forma certa. Diz o texto que eles colaboraram, que eles ofertaram de forma alegre. Diz o texto. Segunda coisa, o texto diz que todos fizeram. Todos, absolutamente todos. É uma lição preciosa para mim e para você. Jesus contou a história da viúva pobre, que depositou 2 moedinhas no gasofilácio, correspondente a 1,16 avos de 1 denário. 1 denário é um dia de serviço. Seria R$60 hoje, serviço braçal. Divide R$60 por 16. Foi a oferta que a viúva depositou no gasofilácio. E diz o texto que ela deu mais do que todos os demais. Então é um privilégio que todos têm, os pobres e também os ricos. Terceira coisa que o texto nos ensina, que a oferta ela deve ser voluntária. Voluntária. Verso 3 e verso 4. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. É interessante o que o texto aqui nos ensina, irmãos. Primeiro, eles deram além do que podia esperar deles. Ou seja, Paulo ficou surpreso com a oferta. Uma oferta, 3 igrejas pobres. Esperava-se uma oferta muito pequena. Mas diz o texto que eles deram além do que podiam esperar deles. Segundo, eles ofertaram mesmo quando não foram solicitados a fazê-lo. É o que diz o verso 4. A igreja de Filipos, de Tessalônica e de Bereia, elas eram tão pobres que Paulo diz o seguinte: vocês podem ficar de fora. Mas diz o verso 4, que eles suplicaram, que eles rogaram ao apóstolo Paulo: não nos deixe fora. Nós queremos participar dessa dádiva, dessa bênção, desse privilégio.
de poder colaborar, de poder ofertar. E 3 palavrinhas aí são dignas de nota aí no texto, principalmente você que está grifando na sua Bíblia. A primeira palavra, graça, que é favor imerecido. Segunda palavra no texto é participação. Terceira palavra é assistência. A graça, a participação e a assistência. Irmãos, ofertar é uma graça onde você participa assistindo os irmãos. Por isso essas 3 palavras são lindas. Graça, participação e assistência. Porque ofertar é uma graça onde você participa assistindo os menos favorecidos. E lá em Atos 20, 35, Lucas cita Jesus. É melhor dar do que receber. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos em nome de Jesus. Quando você faz, porque você precisa fazer, é lei. Quando você faz porque você deve fazer, é responsabilidade social. Mas quando você faz porque você quer fazer, é graça de Deus. Você quer que eu repita? Quando você faz porque você precisa fazer, é lei. Quando você faz porque você deve fazer, é assistência social. Mas quando você faz porque você quer fazer, é graça de Deus. E o texto diz aqui, irmãos, que é graça de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Quarta lição que o texto nos ensina: que você não pode separar a oferta, a contribuição com a consagração a Deus. Olha o verso 5, por favor. Vejamos o verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se o quê? A si mesmos. Primeiro a quem? Ao Senhor. Depois a nós mesmos, a nós, pela vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A primeira coisa que você deve ofertar a Deus não é o seu dinheiro, é a sua vida. O dinheiro é consequência da sua vida. A primeira coisa que Deus quer de você é o seu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Por isso que a ordem lá de Efésios é extraordinária. Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Através de nós. Então, ofertar é uma bênção. Ofertar é uma necessidade. O arcanjo Gabriel, nem Miguel, nunca foi na Caixa Econômica Federal depositar 1 centavo na conta da igreja nossa para pagar as contas. É uma dádiva, é uma bênção. Mas a primeira coisa que você deve consagrar ao Senhor é a sua vida, o seu coração. A primeira coisa que tem que converter em você é você, e não o seu bolso. Mas hoje o evangelho que se prega por aí é que a pessoa deve dar, mas sem consagrar a sua vida. Fazer barganhas com Deus. E o texto diz aqui que eles não deram dinheiro. Primeiro, eles deram a si mesmos. Quando a igreja não é espiritual, ela também não é generosa. Mas quando ela é espiritual, ela também é generosa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus, eu queria que você prestasse muita atenção. A oferta nunca é separada do ofertante. Oferta e ofertante caminham juntos. E aqui eu vou dar base bíblica para isso. Diz que Deus não se alegrou nem de Caim e nem de sua oferta, ao passo que Deus se agradou de Abel e também a sua oferta.
Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, em nome de Jesus. O seu dinheiro não vai na frente da sua vida, não. A sua vida vai na frente do seu dinheiro. No mínimo, a sua vida acompanha o seu dinheiro. Não tem como separar a oferta do ofertante. Quantas pessoas já me procuraram, começando a frequentar a igreja, e me fizeram a pergunta: o que eu faço para colaborar com a igreja? Falei, muito fácil, tem um envelope lá fora, você põe dinheiro lá dentro e coloca aqui no gasofilácio. Mas a minha preocupação com você não é essa. Minha preocupação é, você já entregou seu coração para Jesus? Você é crente? Você é crente? Você já foi lavada e remida no sangue do Cordeiro? Quinta coisa que o texto nos ensina: que ofertar é uma prova de amor. Olha o verso 8 e 9, por gentileza. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Notem a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A contribuição não pode ser fruto de uma pressão psicológica, mas de amor. Eu não posso usar de meios aqui psicológicos para que você possa ofertar. É uma coisa feita por amor. Mas nós sabemos que há 3 meios que, se usados, você vai levar a pessoa a ofertar. O primeiro é o medo. Se você não ofertar, se você não dizimar, Deus vai lançar sobre a sua vida uma doença, e o dinheiro que você ia ofertar aqui, você vai gastar todo em remédio. Isso é macumba. Isso é macumba. Segundo é a culpa. Você está passando por dificuldade porque você não oferta. Você está passando por dificuldade porque você não dizima. Às vezes o sujeito está passando por dificuldade porque a igreja não está fazendo o papel dela de levar a cesta básica que deveria levar. Mas tem o terceiro método e o mais eficaz de todos eles: a ganância. Se você pôr 100 aqui, você vai receber 1000. Ah, mas o indivíduo vem. Ah, mas vem. Eu vou dizer para você: não oferte por medo, nem por culpa, nem por ganância. Faça isso por amor ao Senhor, por amor à obra do Senhor, como partícipe da obra do Senhor. Mas aqui na Vale da Igreja Presbiteriana do Vale do Sol, não se sinta pressionado psicologicamente. De jeito nenhum. Você não vai ser macumbado, você pode ter certeza disso. E outra coisa, você não perde a salvação se você não dizimar. Você vai perder o privilégio de ser partícipe da obra de Deus. Mas você não vai para o inferno por não dar dinheiro aqui, não. Você pode ter certeza disso. E também o fato de você dar dinheiro aqui também não vai te livrar de doença, não. A gente dá dinheiro aqui é doença. E se você não der dinheiro aqui, precisar de remédio, a gente compra você. Irmãos, quando a oferta ela é gerada, gestada por pressão, ela dá mais resultado diante dos homens do que diante de Deus. Sabia disso? Ela dá resultado diante dos homens, mas não diante de Deus. Outra coisa que o texto nos diz: a contribuição deve ser movida pelo exemplo de Jesus. Olha o verso 9. Olha quem Paulo usa como exemplo aí. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Irmãos, Jesus é o maior exemplo de doação.
Você pode doar dinheiro, mas só Jesus pode doar a sua vida. O homem com seus bens, ele pode suprir necessidades materiais temporais, mas Jesus, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, pode suprir as maiores de todas as necessidades, que é a vida eterna. Vida eterna. A contribuição é para suprir necessidades espirituais. Eu costumo brincar que as testemunhas de Jeová, elas acreditam que o céu é aqui. 144 mil privilegiados viverão no que nós cremos que é céu, e os outros demais viverão aqui na terra. Então, nós já fomos no cartório e nós já passamos esse templo aqui da Igreja Presbiteriana do Vale do Sol para as testemunhas de Jeová. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, eles podem ficar com isso aqui para eles. Nós já passamos em vida para eles. Chega um tempo nós não precisamos dessas coisas, mas por enquanto nós precisamos. Outra coisa que o texto nos ensina: não fique apenas em promessas do tipo, eu vou colaborar, eu vou colaborar. A igreja de Corinto era uma igreja assim, que ficava apenas nas promessas. Olha versos 6 e 7. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, notem, assim também abundeis nesta graça. Notem, nesta graça. Irmãos, só boa intenção não supre necessidade. E o verso 10 nos diz isso. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso. Eles ficaram apenas na promessa. E é interessante, irmãos, que o texto diz que você e eu temos que crescer em todas as áreas, inclusive na generosidade. E eu queria que todos nós lêssemos o verso 7, juntos, em uma só voz. Vamos lá? Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Irmãos, a igreja de Corinto havia crescido na fé, havia crescido na propagação do evangelho, havia crescido no estudo meticuloso das escrituras. Eles haviam crescido na estrutura, mas havia a necessidade de crescer na graça de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto estava presa nos dons espirituais, deixando de lado as graças do Espírito. Muitas vezes nós nos apegamos nos dons espirituais, esquecemos das graças do Espírito. E contribuir é uma das graças do Espírito. Notem, Paulo diz à igreja de Corinto: falta crescimento em generosidade. Finzinho do verso 7. Assim também abundeis nesta graça. Outra coisa que o texto nos ensina: boa vontade. Verso 11 e 12. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, mas não no fazer, assim a leveis a termo, cumpra, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Irmãos, boa vontade aqui no texto significa que eles deveriam completar aquilo que já estava proposto no coração deles. Eles já haviam proposto ofertar no coração, mas ainda não havia efetuado. Deveria ser feito de boa vontade, ou seja, não podia ser um peso para os cristãos, devia ser
algo leve, gostoso, prazeroso. Mas o texto nos ensina a 7ª e última lição antes das aplicações. Não faça bobagem dando o que você não tem. É difícil o pastor falar isso, né? Não faça bobagem dando aquilo que você não tem. Porque hoje em dia os pastores estão dizendo: dê o melhor que você tem. Aí pronto, o caboclo acha que o melhor que ele tem é grana. E na mente do pastor é grana mesmo. O cara é safado, é sem vergonha, é ordinário. Não faça bobagem dando o que você não tem. É gente dando carro, é gente dando escritura, é gente dando lote. Não faça isso em nome de Jesus. Não seja tonto. Olha o verso 13 em diante. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nem para você quebrar, perder tudo que tem, não. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Ninguém deve cair nesses apelos que são feitos por aí. Dê tudo que você tem como um ato de fé. Isso é um ato de tontice. Isso é um ato de fezes, não de fé. O sujeito tem que ter muita fezes para fazer uma coisa dessa. Não faça isso, meu irmão. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Você já ouviu falar da campanha do Isaac? Isso é muito comum por aí. Traga o seu Isaac ao altar. E o Isaac, na maioria das vezes, é escritura de lote, documento de carro, escritura de apartamento, seu salário do mês. Aí traga o seu Isaac e deposite no altar. Sacrifique o seu Isaac. Só que o sujeito conta a história pela metade. Porque realmente Deus pediu a Abraão Isaac. Só que depois que viu que Abraão tinha fé, devolveu Isaac. Você já viu algum pastor devolver Isaac? Nossa, que bom, toma a escritura de volta. Tome o documento do carro de volta. Ele pega seu Isaac e sacrifica você. Faça isso não, meu irmão. Em nome de Jesus. Irmãos, você não pode aliviar os outros e sobrecarregar a sua família. Por isso que a Bíblia fala que você não pode ser fiador. Muitas vezes. Porque você pode colocar a sua família numa situação difícil. O objetivo da contribuição é promover igualdade, não disparidade. Ai, é tão lindo lá em Atos dos Apóstolos. Eles vendiam tudo que tinha e distribuíam entre os pobres. Só que eles acreditavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Jesus não voltou, acabou. Não leia texto fora do contexto, por favor. E outra coisa, irmãos, verso 15 nos ensina uma lição preciosíssima. Eu queria que nós lêssemos com bastante entusiasmo o verso 15. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. A ideia aqui é que a semente que multiplica não é a que comemos, é a que semeamos. A semente que multiplica não é a semente que você come, é a semente que você semeia. Não é aquela que você guarda para você, é a que você semeia. Algumas lições para você e para mim. Primeira delas, eu queria que vocês olhassem para mim, rapidinho. Primeiro, não deixe de participar desse privilégio que o Senhor nos concede. Segundo, você não perde a salvação se você não for um ofertante, um dizimista. Você só perde a bênção de ser partícipe do reino. Você não vai para o inferno. Eu não acredito que você vai adoecer também. Terceiro, Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Dizimar e ofertar é um ato de obediência, sim, mas principalmente um ato de fé e amor.
Quarto, dizimar e ofertar é um ato de fé, de obediência e de amor, mas jamais um ato de barganha. Não é. Não é. Não é um ato de barganha. Não faça isso como um ato de barganha. E por último, consagre as suas ofertas, seus dízimos, mas principalmente, notem, mas principalmente, a sua vida ao Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar.